Tudo bem? Seria muito interessante que isso se tornasse uma prática, né? Então, o fato da gente vir aqui na frente, conforme já foi dito, é importante repetir, significa que nós sejamos melhores do que ninguém, né? Pelo contrário, né? As coisas que a gente vai falar aqui na frente, tem pessoas aqui que teriam muito mais autoridade para falar, né? sobre essas experiências do que a gente, né? Na verdade, o que está sendo feito, que eu acho que já deve estar claro, é a importância de nós entendermos que o Evangelho precisa ser prática, né? E especificamente em relação à paternidade, não fará nenhum sentido nós ficarmos falando sobre paternidade e entendermos que Deus é um Deus de doação, de partilha, de comunhão, né? E quer nos envolver nisso, se isso não se traduzir em prática, em coisas que afetam a nossa família, o nosso dia a dia, né? Então, na verdade, é isso, né? É o estímulo para que nós façamos mais isso, né? Uma sugestão, por exemplo, é começar a falar dessas coisas nas redes sociais, né? Se não quiser falar do próprio nome, né? Porque a gente fica com aquele certo constrangimento, né? Vão achar que eu estou me gloriando e tal, né? Fala de alguém, né? Eu conheço um fulano, né? Que fez isso, conheço cicrano, alguém da minha família fez isso. Mas isso é importante, né? Isso faz parte de fazer notória as obras de Deus, né? Bom, especificamente então aqui, algumas coisas eu pedi autorização para Maria para falar, outras, né, ela não sabe que eu vou falar, né, não tem problema. Então, a ideia é falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre a experiência de abrir a família da gente, né, a vida da gente, para as pessoas que, em tese, nós não precisaríamos estar recebendo em casa, né, assim, teoricamente, né, porque isso não é verdade, né? A sociedade está fundamentada em cima de muitos mitos, né? Muitos. Né? Um deles é que o cônjuge não é para sempre e o filho é. Acho que nunca vi mentira mais idiota do que essa, né? Então tem muitos mitos, muitas coisas que não são verdades. Então, quando nós falamos em família, normalmente pensamos no cônjuge e nos filhos, né? Mas a ideia é dizer que enfatizar, na verdade, lembrar que Deus quer trazer outras pessoas para fazer parte da nossa família, né? E aí, se nós lembrarmos do início do grupo, o grupo iniciou porque o seu Franco e a dona Elza, depois de terem criado seus filhos consanguíneos, abriram a sua família, né? Abriram a sua casa para receber outros filhos de outras pessoas, né? Abriram suas casas para receber outros filhos, né? E mesmo sendo, né, jovens feios, como Pedro, Cláudio, né, não importava. O coração era grande, o amor era grande, né? Então, o grupo nasceu nesse contexto. Nós não podemos esquecer disso nunca, né? Quando nós falamos dessa dança da Trindade, dessa coisa de Deus se doar, né, do Filho se doar e se entregar um ao outro, Deus, o único objetivo, né, do plano de Deus é que isso faça parte da nossa prática, da nossa vida, né? Então, abrir a nossa casa para pessoas que, em tese, né, nós não precisaríamos abrir, seria uma obrigação nossa, né? Então, ao falar essas coisas, a gente não pode nem imaginar que está sendo melhor do que ninguém ou que está fazendo alguma coisa extraordinária, né? A gente deveria encarar essas coisas como obrigação, não tem nada demais fazer isso, né? Por outro lado, como o mundo está cada vez mais doente, né, como o inimigo está destruindo cada vez mais, né, e as estratégias são terríveis, né? Então, quem viu aquela mensagem que eu partilhei do livro Futuro Roubado, foi uma coisa assim que me impressionou muito, né? Eu acho que não tem como ler aquele livro e olhar o mundo do mesmo jeito, né? Assim, a gente vê ampliadas as estratégias do inimigo nesse esquema de destruir o ser humano, de destruir a vida, de destruir as futuras gerações. E é um livro escrito por pesquisadores que não são cristãos, são pesquisadores evolucionistas, né? Mas Deus fala muito com a gente de muitos aspectos, no sentido da gente entender que a vida só faz sentido se a gente partilhar, né? Se a gente se entregar, se abrir a nossa vida, se abrir espaço, né? Se querer abrir mão do egoísmo, né, e daquelas coisas que nós achamos que temos direito, né? Então a ideia é falar um pouquinho rapidamente sobre cuidar dos idosos e abrir a nossa casa, a nossa família para outros filhos, além dos nossos filhos consanguíneos, né? E é importante lembrar também que nós, o pessoal da minha época, né, quando eu tinha cabelo,
o Afonso, né? O pessoal que tá... Nós também viemos nesse contexto de ser recebido em outras famílias. Então, quem se lembra do Henrique e da Marina, né? Do Henrique Chaves e da Marina, eles nos levavam para casa, né? No mínimo 2 vezes por semana, né? E ali cozinhavam para nós, e a gente, quando a gente é jovem, a gente não tem noção de um monte de coisa, né? Então a gente nunca levava nada para ajudar, né? É como se tivesse sempre sobrando comida e dinheiro, como se não desse despesa, né? O Fernando e a Nete, né? Os filhos estão aqui, louvado seja Deus, né? Quantas vezes nós comemos na casa do Fernando e da Nete, né? Nunca levava nada para ajudar, né? E já tinha um monte de barrigudinho lá, né, para dar despesa, e mais gente chegando. E eles sempre nos recebendo como pais, né, como pessoas que amavam, que cuidavam, né? Então, ao abrir a nossa família para outras pessoas, né, e tratar essas pessoas como filhos, exercer a nossa paternidade, nós estamos fazendo nada mais, nada menos do que retribuindo um pouco do que nós recebemos, pelo menos nós, né, a nossa história, muita gente daqui, né, que eu conheço também, que foi desse cuidado que nós tivemos, né, pessoas que que nos trataram como filhos, né, e nós precisamos também ter essa abertura, né? Então, assim, falando um pouquinho rapidamente sobre o cuidado dos idosos. Então, para quem não me conhece, né, nós moramos em Londrina, no Paraná. A Maria, né, minha esposa, aquela moça bonita ali no fundo, a mais bonita aqui da sala, né, aqui do espaço. A nossa filha, Thaís, que abandonou, não aguentou mais a gente, né, então abandonou, a gente foi bem longe, foi para os Estados Unidos, né, faz 1 mês e pouco que casou. O nosso filho, Davi, que também não aguentou mais a gente, né? 21 anos, já casou rapidamente, já foi embora, né? Não quis mais saber. Faz 1 ano e pouco que se casou. E a nossa caçulinha, a Giovana, que nasceu para nós com 4 anos, 7 meses e 1 dia, né? E a nossa mãe, né? Aprendemos com os americanos que quando não há problema na relação sogro e sogra, a gente chama de mãe, né? Estou brincando, eu estou sendo demagogo, eu não chamo Dona Bela de mãe, né? Mas também não chamo ela de sogra, né? Então, ela também passou a fazer parte da nossa família, né? Mas a Dona Bela tem mais outros 4 filhos, né? Poxa, por que ela escolheu morar lá na casa da Maria, né? Segundo Pedrinho, é por causa do Pingo, né? Pedrinho diz que o Pingo, nosso cachorro, é a única coisa que presta lá na família, né? Mas brincadeira. Ela escolheu porque escolheu, né? Ela poderia ter escolhido qualquer um dos outros 4 filhos para morar juntos, mas escolheu ir morar conosco lá, né? Então, falando um pouquinho rapidamente, né, sobre essa relação, né? Por que jamais a gente poderia cogitar a possibilidade de dizer não, né? Dizer, não, nós não queremos a senhora morando conosco, né? Tal. Porque qual que é a única religião, a Bíblia fala de uma religião, né? Qual que é a única religião que está escrito na Bíblia, né, que é a religião correta, né? Qual que é? É aquela que se guarda puro da corrupção desse mundo, né, e acolhe órfãos e viúvas, né? Essa é a religião que Deus ama, né? Então, ao receber as pessoas, né, sejam os nossos pais, sejam os sogros, né, ainda que nós tenhamos muita dificuldade, mas ao receber essas pessoas, nós estamos nada mais, nada menos do que cumprindo o propósito de Deus, né? Obedecendo o que Deus tem para nós, que é o de ter essa grande família, abrir espaço para mais pessoas estarem conosco, né? E partilhar essa comunhão conosco. Temos dificuldade? Claro. Em qualquer relacionamento você tem dificuldade. O Cristóvão falou sobre a importância de ler a Bíblia, né? Então não sei quem leu Lamentações de Jonas, né? Então lá em Lamentações de Jonas fala sobre a dificuldade que ele tinha com a sogra, né? Não sei quem leu esse livro. E lá diz no livro de Lamentações de Jonas que depois que Jonas orou muito, Deus levou a sogra dele para Nínive, né? E depois de um tempo, Deus resolveu destruir Nínive, né? E Jonas falou, está vendo, né? Nem Deus aguentou, né? Deus resolveu destruir Nínive.
Mas o sofrimento do Jonas foi que Deus, de repente, mandou ele para ir pregar. E ele falou, ai meu Deus, e agora, né? A véia vai se converter e vai querer voltar, né? Morar aqui e tal. E o que eu faço agora? Então, é por isso que ele não quis ir para Nínive, né? A sogra estava lá, Deus ia, né? Gente, brincadeira, né? Isso é tudo brincadeira. Então, descobri recentemente, através de um amigo meu, que quem tem problema com sogra, é o pessoal da psicanálise que fala isso, né? Quem tem problema com sogra ou com sogra, na verdade a origem é lá no problema com a mãe ou com o pai, né? Então tem que tratar isso, tem que resolver isso. Então isso é tudo brincadeira, né? A dona Bela, ela foi morar conosco porque o nosso querido seu Joaquim, né, que era um pai também, né? O meu sogro faleceu, né? 5 anos, né, dona Bela? 5 anos e pouco, né? E na verdade eles, na condição, quando eles estavam juntos, quando o seu Joaquim estava vivo, eles já tinham, principalmente o seu Joaquim, já tinha intenção de morar em Londrina, né? Ele já falava em mudar para Londrina, só que no contexto de vender a casa, comprar a casinha dele e tudo mais, né? E aí quando, né, Deus resolveu chamar o seu Joaquim primeiro, então a dona Bela foi morar lá com a gente, né? E qual a experiência de ter pessoas idosas? Dona Bela está com 70 anos, embora aparenta ter menos idade do que eu, né? Estou com 51, mas ela já está com 70 anos. Então, qual que é a bênção de ter idosos, né, junto conosco, de abrir a nossa casa, né, seja para os nossos pais ou seja para os sogros, né? É que Deus vai usar essas pessoas para continuar nos abençoando. Ué, mas não pode usar morando lá no Japão, né? O Paulo já pensou na sogra dele, pode usar lá no Japão, né? Claro que pode, Deus pode usar as pessoas longe da gente, não tem nenhuma dúvida, né? Mas essa experiência da convivência, essa experiência de estar mais próximo, né? De partilhar o dia a dia, de dividir as dificuldades, né? De ter embates, claro que tem embate, gente, claro que tem dificuldade, né? Eu nunca imaginei mandando a dona Bela embora, né? Nunca, jamais, né? E jamais pensaria num negócio desse. Mas já imaginei pagando alguém para matar ela, né? Assim como eu tenho certeza, né? Assim como eu tenho certeza, a Clélia disse que ela já comentou isso, né? Assim como eu tenho certeza... já contratou, né? Já contratou. Assim como eu já tenho certeza que muitas vezes Dona Bela pensou em contratar alguém para me matar, né? Por quê, gente? Porque nas relações humanas, a coisa mais natural que existe, mais comum que existe, porque senão não é relações humanas, né? É o conflito, é a dificuldade. Nós vamos ter diferença de pensamento, né? Nós vamos gostar de coisas diferentes, né? Uma das últimas brigas que a gente teve ultimamente foi dentro de contar de algumas reportagens que eu não queria ouvir, né? Uma das reportagens dela fez até ela parar de comer carne, né? Mas assim, são situações que são comuns. Se nós não tivermos diferenças, tem alguma coisa errada, né? E são nessas diferenças, né? O Cristóvão trabalhou bastante a personalidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Cada um tem a sua individualidade. São nessas diferenças que nós crescemos. São nessas diferenças que nós aprendemos com o outro. São nessas diferenças que nós aprendemos a nos abrir, a ampliar o nosso espaço, né? A ampliar lugares em nós e situações em nós em que nós crescemos, né? O mundo criou uma coisa maluca, né? Entre as muitas coisas que o mundo criou. E uma delas, na contemporaneidade, é família monoparental. Vocês já pararam para pensar nisso? O IBGE fala, né, de família monoparental. Gente, se é como é que pode ser família? Não é um negócio maluco? Vocês já pararam para pensar nisso? Agora, por que isso acontece, né? É claro que há situações em que as pessoas vão morar sozinhas por outras razões, né? Não é porque tem conflito, não é porque não consegue viver com outra pessoa. Mas o que está colocado aí é essa coisa de eu vou ser mais feliz sozinho, né? Estando sozinho que eu vou conseguir resolver os meus problemas, evitar
inclusive evitando conflitos, e que eu vou estar melhor. E esse talvez seja um dos grandes enganos que o inimigo criou, principalmente na contemporaneidade, né? É impossível crescer sozinho, né? Aqueles que escolheram não se casar, ou que ainda não casaram, né, que Deus tem algum propósito, eles precisam estar inseridos em família. Não há como estar sozinho, né? Nós, salvo exceção em alguns momentos específicos, né? Mas nós não podemos viver sozinhos porque nós deixamos de crescer, né? Então, acolher os idosos em casa, né? Acolher os idosos da nossa família, né? É uma obrigação, né? E junto com essa obrigação, Deus nos dá a oportunidade de aprendermos, né? De crescermos mais. Então, é um privilégio para nós ter a Dona Bela, né? Então, nós temos dificuldades, mas ela volto a repetir, né? O nosso genro, né? O Josh, ele trata a gente de pai e mãe, né? Ele me chama de pai e a Maria de mãe. A gente não chama de mãe, né? Mas a Dona Bela, ela é a mãe da Maria, e para mim é como uma mãe. Então, a Maria sempre cozinhou muito bem, cozinha muito bem, mas a Dona Bela está ali, né? No mesmo nível, né? Então, volta e meia, e pelo muito tempo de convivência, né? Então ela sabe os pratos que eu mais gosto, né? Ela sabe que eu adoro bolo, né? Que se pudesse, e se a barriga deixasse, comeria bolo todo dia, né? Então, volta e meia, ela faz uns bolos, assim como a Maria, ela faz uns bolos espetaculares, né? Então, se vocês ainda não experimentaram os bolos da Dona Bela, né? Assim, é coisa maravilhosa, né? O Betão com a Mari já teve a experiência, né? Então, assim, essa relação de mãe, né? Então, o sentimento que nós temos com ela é que ela faria qualquer coisa por nós. Uma vez o Sr. Joaquim, o meu falecido sogro, ele estava viajando e nós tivemos um problema, uma casa que nós moramos de aluguel lá em Itapevi, e o dono da casa achava que porque era advogado podia aprontar algumas coisas e nos distratou. Quando o Sr. Joaquim chegou de viagem, ele pegou um porrete desse tamanho, né? Falou, eu vou lá arrebentar a cabeça desse cabra, né? Porque onde já se viu, né, e humilhar o meu genro, humilhar minha filha. E nós tivemos que ir atrás dele, não conseguimos segurar, né? Então nós fomos atrás dele para pelo menos evitar que ele machucasse muito o rapaz, né? Graças a Deus que o rapaz ficou com medo, ele não veio para a rua, né? Porque se ele saísse o negócio ia ficar feio, né? Mas o Sr. Joaquim, né, falou tudo que tinha direito e que não tinha, né? Então, é esse cuidado de pai, de mãe, né? Esse mesmo cuidado que ele tinha com a gente, a Dona Bela também tem. A gente não tem dúvida nenhuma que ela faria de tudo por nós, né? Então, eu costumo brincar com ela que ela tem... com 70 anos ela não tem nada, né? Então, eu tenho colesterol alterado, triglicéridos, né? Essa velhinha não tem nada, né? Fico morrendo de inveja, né? Não tem nada, né? Coração bom, né? Coração bom, não tem triglicéridos, não tem nada, né? E bonitona ainda, né? A mãe tem a quem puxar, né? Aí eu costumo brincar com ela que Dona Bela, a senhora vai enterrar todos nós, né? E ela, misericórdia, Ju, né? E eu tenho certeza que esse sentimento é real, né? Porque eu tenho certeza que se ela pudesse, ela daria a vida pela gente, né? Então, temos dificuldades, temos conflitos, como todos nós teríamos em qualquer tipo de relacionamento. Mas quando nós abrimos, quando Deus nos dá essa oportunidade, né, de abrirmos a nossa casa para acolher, seja os nossos pais, seja os nossos sogros, né? Deus está nos dando a oportunidade de crescer, né? De colocar pessoas na nossa vida que vão nos amar e que vão cuidar de nós, né? Em relação a Giovana, né, um outro mito, né, que a gente entende como mito é de que família é consanguinidade, né? Então Deus criou a consanguinidade, mas Deus nunca esteve no coração de Deus que a nossa família se limitasse à consanguinidade, né? Então, os laços consanguíneos são o primeiro espaço onde Deus está nos preparando para nos doar, para aprender um com o outro e para crescer junto. Mas nunca não existe base nenhuma na Bíblia para acreditar que Deus se limita a isso. O coração de Deus é um coração que agrega, né, que acolhe. Então, a alegria de Deus
é ver a nós, né, abrirmos a nossa casa para outras pessoas, né? Então, Joris, quer dizer que você está querendo dizer que todo mundo deve adotar? Não sou eu que estou dizendo. A Bíblia diz que o órfão ele não pode ficar sem família, né? Não sei quem acompanhou o caso aí de um par homossexual, né, 2 homens um tempo atrás ganharam na justiça o direito de adotar, né, mais de um filho e tudo mais, né, celebraram bodas de prata, até aquela coisa linda, bonita, né? E a nossa tendência, né, quando vemos uma situação dessa, minha, né, pelo menos eu, né, a nossa misericórdia, mas eles só estão adotando, né, pelo menos na maior parte dos casos, em grande parte dos casos, porque os cristãos não estão, gente. Vamos ser honestos, vamos enxergar aquilo que pode nos incomodar, mas que é uma realidade, né? Hoje nós temos uma quantidade enorme de gente em fila de adoção, né, no Brasil, quase 3 vezes mais a quantidade de criança disponível para adoção. Mas por quê? O que entrava, né? Não, é recém-nascido, eu quero recém-nascido, a criança branquinha. Você não vai ter criança para você, né? As crianças que estão sem família são crianças pobres, crianças negras, crianças mais velhas, normalmente 2, 3 irmãos juntos, né? Aguardando a manifestação dos filhos de Deus, né? Aguardando pessoas que vão amá-los, né, e que jamais os devolveriam, porque infelizmente tem casos, né, de gente que adota e devolve criança, né? No lar onde a Giovana estava, tinha um grupo de três irmãos e um outro grupo de 5 irmãos. Esse grupo de 5, a casa já tinha desistido do processo de adoção, porque o mais velho já estava com 16 anos, né? E essas coisas precisam mexer conosco, né? Precisam. Por quê? Porque a relação de paternidade não pode ser entendida apenas na relação consanguínea, né? Deus nos adotou espiritualmente, nós não temos nenhuma relação consanguínea com Jesus, com a tribo de Judá. Deus nos ama como filhos, porque é a natureza de Deus amar, e não faz nenhum sentido, né, nós dizermos que somos cristãos, que amamos Jesus, se essa natureza não se traduzir em ações concretas, né, de cuidados, né, com as pessoas que, principalmente crianças e adolescentes, que não têm uma família, né, estar lá no lar não é uma família, embora o sistema tenta, né, trabalhar coisas de uma maneira que a criança sofra menos, mas ainda não é uma família, né? Então essas coisas precisam mexer com a gente, né? Mas pode não dar certo, a dificuldade que eu vou ter. Gente, é a mesma coisa, As mesmas dificuldades que você tem com filhos consanguíneos, você tem com filhos adotivos, com parentes que você tiver que criar, né? A relação é a mesma, as pessoas são diferentes e elas serão transformadas pelo poder do amor. E esse amor está em Deus, né? Está no Espírito Santo. Então não é porque é de sangue ou não é de sangue, né? Não é porque tem 3 anos de idade ou tem 16 anos. É porque nós amamos. E o Espírito Santo quer nos capacitar para amar, né? Tem dificuldade como tem com qualquer filho. A Thaís foi assim um doce. A gente não lembra das dificuldades que a gente tinha com ela como criança, né? Claro que teve, mas a gente nem lembra, né? O Davi, a gente lembra de um monte, né? Então o Davi foi assim, deu um trabalho tremendo, né, quando era criança, né? Personalidade forte, questionadora, né? Insaciável, né? Eu sempre detestei bola, sempre detestei futebol, e ele era apaixonado por futebol, né? Então e eu me esforçava para ficar jogando 1 hora, 2 horas com ele, e chegava em casa, porque você não brinca comigo, porque você não quer jogar bola comigo, né? Porque era terrível, né? Era difícil, né? Mas nós precisávamos amar, né? Investir tempo, estar junto, orando, né? E graças a Deus que aconteceu isso, né? Eu louvo a Deus pela experiência que nós tivemos com Davi, porque a Giovana também é determinada, né? Não gosta de futebol, graças a Deus, né? Mas ela vive reclamando por que Deus não deu para ela um pai mais novo, né? Porque o pai está sempre com dor nas costas, né? O pai não carrega nas costas, né? O pai não sai só de vez em quando para andar de bicicleta, né? Porque queria tanto ter um pai jovem, um pai novo, né? E já chegou até a falar que o pai é feio porque é careca, né? Queria um pai cabeludo, né? Mas
nós vemos ali de maneira muito clara a ação do Espírito Santo na vida dela, né? Não tem dúvida nenhuma, a gente vê toda a história, né, que aconteceu. Quando nós entramos com o processo de adoção, hoje a gente consegue rever toda a história, né? Ela estava sendo gerada, né? Estava sendo gerada no ventre da mãe dela. Deus tinha toda uma história, Deus cuidou dela, preparou, enfim, Deus tem tudo sob controle. E Deus tem pessoas para cada um de nós, na condição de filhos, na condição de idosos, né? Deus preparou pessoas, e Deus quer preparar o nosso coração para estar aberto para isso. E, gente, só para encerrar, né? Eu quero repetir, depois que nós fizermos tudo isso, eu acredito que nós ainda estaremos no meio do caminho. Não sei quem conhece o trabalho do Paulo Capelletti, Macarrão, né, da Casa Verde, lá de São Paulo, né? O Ricardo conhece. Paulo Capelletti, ele pega pessoas na rua, viciados em droga, né? Moradores de rua, leva para a casa dele, para cuidar como filho, né? Nós não estamos falando nem de pessoas bonitinhas, né? Nós tivemos a experiência de cuidar bastante do Vitor, quando a gente morava em Itapevi, mas foi um privilégio cuidar desse menino vale ouro, né? Esse menino vale ouro. Agora nós estamos falando de pessoas que não têm vínculo nenhum, né? Não tem vínculo nenhum, então ele evangeliza, e se a pessoa quer Jesus, e a pessoa aceita Jesus, né? Aquela coisa do crente, fazer, né? Aceitar Jesus e tudo mais. Se a pessoa aceita, quando ele fala, agora você é meu irmão, você não tem casa, então você vai para a minha casa, você é meu irmão, então você não pode ficar sem casa. E estamos falando da pessoa casada, com filhos, né? Então eu acredito assim que, eu não sei, amados, eu não estou dizendo que todos nós estamos obrigados a fazer isso, quem sou eu para falar um negócio desse? Mas quando eu penso na experiência da adoção, quando eu penso no privilégio de ter a Dona Bela com a gente, agora Deus nos deu a graça de ter uma missionária lá da casa de Davi, que é da Bahia, e agora ela começou a morar conosco. Mas ainda assim é uma bênção, né? É uma pessoa que é cristã, né? Embora não tendo nenhum vínculo. Mas assim, eu imagino que Deus quer nos levar a mais, né? Não é só isso, né? É isso que vai impactar o mundo, amados. É isso que vai impactar o mundo. Nós estamos falando de um mundo que está cada dia mais egoísta, onde as pessoas se isolam cada vez mais, e aonde até os vínculos familiares, como foi colocado aqui, né, estão fragilizados, e as pessoas, mesmo com laços consanguíneos, não se relacionam, não se conversam, né? Todo mundo sentado na sala, cada um com o seu aparelho eletrônico, é um negócio maluco. Então nós estamos falando de um momento da história em que as pessoas precisam ser amadas, precisam ser cuidadas, dentro da família, e abertas para receber outras famílias. Eu fico imaginando quantas pessoas serão impactadas, quantas pessoas que não têm família, que não têm experiência do relacionamento familiar, serão impactadas se nós abrirmos a nossa casa para recebê-los, para amá-los, para cuidá-los como pai, como mãe, né? Que estão juntos, que conversam, que dialogam, que oram juntos, que partilham o plano de Deus, né? Nós colocamos no encontro passado, no ano passado, né, falando sobre o livro lá sobre pedofilia. Não sei quem se lembra a experiência do pessoal lá de Londrina, do Galera de Deus. Tá só para falar do Paulo Capelletti. Lá em Londrina começou um trabalho também de alguém que foi tocado, né, que foi impactado, né, pela experiência dele. Também alugou uma casa e está morando nessa casa e está levando pessoas também para a casa dele, né? Principalmente prostitutas, né? Travestis, levando para morar na casa dele, né? Então ele pintou a casa de verde também, e está lá fazendo esse trabalho e glorificando o nome de Deus. Pessoas que vêm, mas são pessoas que estão sendo amadas. Eu imagino assim que Deus vai levantar muita gente fazendo esse tipo de coisa para impactar essa sociedade. E é isso que vai marcar a igreja gloriosa, né? Um povo que recebe, que ama, que cuida. É isso que o mundo vai querer ouvir, é para isso que o mundo vai dar bola, né? Então, o pessoal lá do Galera de Deus, quem se lembra da experiência do ano passado, né, que nós colocamos, é um casal que ele deixou um emprego bom para cuidar de crianças dos outros, cuidar de filhos dos outros, né? Transmitindo a graça de Deus, porque eles amam Jesus, tem visão do corpo de Cristo, né, dessa família de Deus, e eles estão lá diariamente, né,
cuidando dessas crianças, cuidando muitas vezes das famílias deles, né? E isso é evangelho, amados. Eles não estão apenas falando de Jesus, né? Eles estão vivendo Jesus. Eles não estão falando de paternidade, eles estão exercendo a paternidade, abrindo a vida deles, né? Recebendo as pessoas que não têm família e transmitindo essa vida de Jesus que foi dada para nós e não foi dada para nós guardarmos, né? Foi dada para nós partilharmos, né? Então, assim, que Deus nos ajude, cada um sabe da sua história, do seu contexto, né, da sua realidade, tipo de família que você tem, os vizinhos, né? Enfim, o Espírito Santo, eu tenho certeza que está falando com cada um, né? Então, é preciso estarmos abertos. O que Deus tem para mim? Como é que eu posso abrir a minha família para exercer essa paternidade? Não só para os meus, que é obrigação, né? Mas para aqueles que não têm família e para aqueles que não estão sendo cuidados, né? Que Deus nos ajude, que Deus continue nos dando graça, né?